A frase mente sem, corpo são demonstra que o homem sempre sentiu a necessidade de fazer exercício físico para atingir um equilíbrio psíquico completo. Como a depressão atinge 20% da população portuguesa, já vamos ver se esses números estão corretos, vamos avaliar como a prática do exercício físico pode ajudar a saúde mental dos portugueses. Mens sana in corpore sano é a famosa citação latina do poeta romano Juvenal, que significa mente são e corpo são. Estabelece assim uma relação entre estas duas partes da vida de um humano. A depressão é de facto a doença mental mais incapacitante, afetando cerca de 340 milhões de pessoas em todo o mundo, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde. O exercício físico deve e pode ser um aliado na prevenção da doença, de forma regulada e moderada. Esta prática não terá só efeitos benéficos para o corpo, mas também para a disposição, sendo uma fonte de produção de endorfinas no cérebro que originam uma sensação de bem-estar. Exercício físico e o impacto na saúde mental é o tema de saúde em jogo de hoje aqui na Bola TV. Seja bem-vindo. E seja muito bem-vindo também o meu convidado, António Sampaio, psiquiatra, a quem eu mais uma vez agradeço por estar aqui comigo. Doutora, os números são aqueles, 20% da população portuguesa tem problemas de saúde mental? Aproximadamente anda por aí, embora os problemas de ansiedade sejam ligeiramente numa taxa maior do que os problemas com depressão. Os problemas de ansiedade cerca de 16%, os problemas com depressão cerca de 8%. O que é importante é que no estudo que vem de 2013, o mais recente, e publicado pela Direção-Geral de Saúde, é que nós somos o segundo país da Europa com mais depressão. Ou seja, nós só somos ultrapassados pela França. E, portanto, isto é um indicativo que nos deve preocupar enquanto portugueses, porque somos realmente dos povos europeus aqueles que precisam de ajuda já médica, portanto já existe um diagnóstico de depressão. De depressão. Quando o senhor olha para a sociedade portuguesa, pela forma como está composta, como se articula, etc., onde é que encontra de facto as causas para esta situação? A depressão é provavelmente das situações, vamos dizer, clínicas, no sentido em que merecem atenção de um clínico, de um terapeuta, seja ele médico ou apenas um terapeuta de psicologia, é das situações que mais causas sociais e de enquadramento têm. E realmente nós temos vindo a atravessar situações que eu vejo muito isto. Um homem, para ser resistente à depressão, tem que ter uma certa ideia que se está a aproveitar, seja do ponto de vista da sua afetividade, seja do ponto de vista das suas competências. Ou seja, nós temos que nos aproveitar, pelo menos numa destas vertentes. Às vezes as duas não estão as duas bem, não é possível. Mas se nós pudermos acontecer de uma forma afetiva relativamente estável. Mesmo que não estejamos a ser aproveitados do ponto de vista profissional muito. Ou se pudermos acontecer do ponto de vista profissional ao nosso jeito. Se eu tenho jeito para plantas, é isso que faço. Se eu tenho jeito para outra coisa, mesmo que falhe do ponto de vista afetivo, eu aguento. Mas agora, quando nenhuma das coisas funciona, é muito mau, é muito difícil nós aguentarmos. E vê-se muito nas nossas culturas, as pessoas vão muito à procura das profissões que têm um rating elevado, isto é, que mais dão, em detrimento da sua realização. E depois, o que é que se faz? Mas aí os pais têm muita culpa. Mas depois faz-se uma coisa que é, eu sou tão esforçado que depois preciso-me de compensar, quer dizer, porque eu vou, por exemplo, para a medicina ou vou para outra coisa, porque tem um rating elevado. Mas depois, evidentemente, sacrifício que me tenho, seja a estudar, que eu tenho que me compensar. Se essa compensação não calha bem, eu fico sem nada. Sem chão. Sem chão, não é? Portanto, se nós pudéssemos encorajar mais os jovens para não irem pelo rating, irem mais naquilo que se conhecem a si próprios e realizarem-se por ali, eu costumo dizer que as pessoas que se sentem bem naquilo que fazem gastam muito pouco dinheiro, porque não precisam das tais compensações. Porque não estão em esforço. Se não estão em esforço, não precisam tanto de compensar. Sim, têm mais tempo até para dedicam com mais facilidade tempo à carreira, não é? Quer dizer... Porque lhes dá prazer. Não sei se isso depois também será bom, porque depois viramos só para a carreira, mas isso é outra discussão, não é, doutora? Mas, por exemplo, se nós podemos imagino que as pessoas, algumas são de facto apaixonadas pelo que fazem. Sim.
e depois, de facto, deixam de acontecer mais do ponto de vista afetivo. Mas se isso for uma opção pessoal, paciência. Tudo Quer bem. dizer, a marginalidade é possível desde que eu não prejudique ninguém. Claro. Se a minha marginalidade ainda sobra para o outro, não sobra para mim, no sentido que eu não me cheguei a dar, não cheguei a ser amado, muito bem, mas sobra para o outro de uma forma positiva, é uma marginalidade. Nesse sentido, que o homem não se devia cumprir assim. Mas se eu escolhi aquela marginalidade, isso é uma opção. Portanto, o senhor não encara que a solidão, por exemplo, porque cada vez vivemos mais em pequenos núcleos e cada vez mais connosco, que isso seja um dos motivos que possa gerar estes estados depressivos e de ansiedade que se refletem na sociedade portuguesa? É muito a falta o desconhecido, isto é, o que faz falta atualmente são relações estáveis. Há poucas relações estáveis. Nós habituámos a uma cultura do descartável mesmo do ponto de vista humano. E o homem sofre muito mais no desconhecimento do que no conhecido. Ou seja, o homem só e o homem estável afetivo não sofrem muito. Quem sofre é quem não sabe amanhã se vai ter alguém. O que faz sofrimento no homem é o desconhecido. E nós hoje vivemos numa cultura de muito desconhecido. Não sabemos se temos emprego e não sabemos se temos alguém. Não sabemos se os nossos filhos ficam connosco sequer, provavelmente não ficam. Se ficam felizes. Provavelmente não se vão dar connosco. Portanto, este desconhecido, e seja de todos os aspectos da nossa vida, viver com o desconhecido ainda é uma coisa muito difícil de aguentar. É uma coisa nova, é uma coisa nova dentro das sociedades, quando olha para as sociedades, é vê que isto do século XX. É do século XX. Porque mesmo já depois da Revolução Industrial, mas então muito menos antes, os agregados eram relativamente estáveis. Depois da grande imigração é que as pessoas ficaram muito inseguras. Agora eu pergunto uma coisa, eram mais felizes ou menos felizes? Eram mais felizes naquele tempo ou eram mais felizes? Desde a Revolução Industrial que as expressões têm aumentado exponencialmente. Nunca houve tanta hoje em dia, e está a continuar a crescer. A Organização Mundial de Saúde estima que seja a primeira causa vai continuar, não é? de fim de doença em 2025, 2030. E, portanto, parece-me que se admitirmos como hipótese de trabalho que a depressão tem causas, é das situações clínicas que mais causas sociais têm. E se vimos que ela continua, então as causas sociais são de facto desta situação de solidão que há e do descartável. Portanto, alguma coisa aqui está ligada, com certeza. Onde é que o Sr. meteria, englobaria aí a pobreza? É algum ponto que também tem um peso grande? As crises, as sucessivas crises, as pobrezas, ou não de todo, e por aí até passa-se o contrário, quando nesses períodos não aparece? Há uma situação que é, todos os estudos apontam que o déficit, os índices de pobreza estão associados ao sofrimento depressivo, claro, todos. Não há maneira de contornar isto, porque evidentemente as pessoas têm que ter alguma situação que seja não se pode ser feliz com dor, como não se pode ser feliz com fome, não é possível, não se consegue. Agora, cá está, também existe outra pobreza, que é uma pobreza que também impede alguma capacidade de ser feliz, que é a pobreza da informação, que é a pobreza de se querer enriquecer em cultura, que é a pobreza de não aceitar as coisas novas. Isto também é muito complicado. Também é complicado. Doutor, já vamos falar da depressão e do exercício físico, que é o tema do nosso programa de hoje, mas nós começámos por um caminho e fomos por aí. Vamos agora fazer uma pausa na nossa conversa. O nutricionista Miguel Godinho, da Fundação Portuguesa Professor Fernando Pádua, está à nossa espera para nos falar de nutrição no espaço Somos o que Comemos. Olá, Miguel. Olá! É sabido que a cultura gastronómica italiana invadiu Portugal, mas também o resto do mundo. Sabemos hoje que, por exemplo, a rúcula, que em Portugal era um alimento dos coelhos, é uma salada fashion. Também temos outros indicadores desta cultura gastronómica. As massas. Ou será que as massas não são apenas um cultivo da gastronomia italiana e são também parte da gastronomia portuguesa? Vamos descobrir alguns benefícios de consumir massa e como é que pode inserir a massa na gastronomia portuguesa. A ideia que todos temos é que as massas são um produto rico em energia e que por isso não pode ser consumido quando tentamos fazer uma gestão eficiente do nosso peso corporal. Mas as massas têm também algumas características nutricionais que são muito importantes para a sua saúde. Desta forma, as massas são um alimento altamente energético. São também fonte de fibra, potássio, magnésio e fósforo.
Quanto a vitaminas, são ricas em vitaminas do complexo B. A massa já está inserida na gastronomia portuguesa há muitos séculos e, por este motivo, pode ser encontrada em alguns dos nossos pratos tradicionais, como por exemplo, na sopa ao lavrador, no rancho ou até na doçaria, como por exemplo, na alteria. Atualmente, existe uma cultura muito positiva e que deve ser abraçada por todos nós, as massas integrais. Cada vez mais se vê o consumo deste tipo de massa, que pode ser ainda mais benéfico para a sua saúde, porque tem hidratos de carbono mais complexos do que a massa dita normal. Também existe uma cultura de incentivo à redução do consumo de glúten e no mercado já existem algumas alternativas de massa que não contêm glúten, como por exemplo massas à base de leguminosas, como é o caso de massa de lentilhas. Seja criativo e insira as massas nas suas sopas, nos seus pratos principais ou até nas suas sobremesas. Até para a semana. Somos o que comemos com o nutricionista Miguel Godinho. Voltamos a estúdio para conversar com o psiquiatra António Sampaio. Hoje falamos de saúde mental e vamos também falar de exercício físico, que é esse o tema do nosso programa. Onde é que entra aqui o exercício físico como também uma porta para tratamento da depressão, doutor? Da ansiedade e depressão. Não sei se quer falar só de uma coisa ou das duas. Deixo-lhe espaço. Evidentemente que mesmo nos tratados mais antigos nós verificamos aquilo que disse no início do programa, medição em corpo-são. E havia evidentemente um consenso quase antropológico que nós temos que acontecer do ponto de vista físico para podermos estar bem também do ponto de vista mental. Havia esse senso e um saber antropológico, quer dizer, nós sabíamos, mas o que existe agora recentemente e que se calhar vale a pena as pessoas até pesquisarem e informarem-se, o que existe atualmente é que nós sabemos, porque vias bioquímicas é que o exercício é de facto antidepressivo. Quer dizer, está esclarecido atualmente as vias bioquímicas, porque antigamente, mesmo num passado recente, sabia-se das endorfinas, no sentido do prazer que o exercício físico dá, mas não se sabia exatamente, por exemplo, como é que o exercício aumentava, por exemplo, os níveis de serotonina. E hoje sabe-se como é que o exercício aumenta níveis de serotonina, como é que o exercício aumenta níveis de dopamina, como é que o exercício, por exemplo, aumenta um fator de neurotrófico, que é um fator, que é um químico que se liberta, sobretudo no exercício continuado, que faz melhora a nossa capacidade de crescimento neuronal. Ou seja, se considerarmos que a depressão é uma situação que advém de uma não adaptação, ou seja, há uma situação que passa a haver na minha vida à qual eu não me adaptei. Não sei. Se considerarmos um movimento adaptativo antidepressivo, ou seja, quanto mais eu me adapto a uma situação vindoura, menos depressão tenho, estes fatores de crescimento neuronal são sobretudo desenvolvidos com o exercício. Eu posso ainda não estar então como médico ainda agilizado para isso, mas na verdade eu já tenho o saber necessário para prescrever isso. Quando há bocado em conversa nós falávamos, pois é, mas a pessoa está em baixo, não tem para isso. É uma prescrição. Não é um prazer, é uma prescrição. Não é como prazer, não é como ponto a opção que o indivíduo, mesmo triste, tem que ter. Eu tomo a cápsula ou vou fazer exercício. Porque são prescrições, são prazeres. Mas eu não tenho prazer. Pois, mas tenho que escolher, apesar de estar triste, tenho que escolher entre fazer um bocadinho de bicicleta ou tomar a cápsula. Isto tem que se fazer esta responsabilização. Os médicos portugueses estão preparados para essa mudança de atitude, porque isso é uma mudança de atitude, não é? É uma mudança de atitude que engloba também muita classe médica. Também, claro. Pois. Muita classe médica. Mas eu penso que o movimento deste ponto de vista tem sido já feito e já tem alguns anos, por exemplo, a nível das cardiovasculares. Sim. Deu muito resultado. Falta agora esta parte de, vamos lá ver, dos PSIs, também se ajeitar e começar a prescrever com a robustez com que prescreve um segundo antidepressivo. Isso valia imensa pena. Quando o doutor diz a um doente seu que com depressão ou com ansiedade que precisa, mais com depressão, não é? Estamos a focar-nos mais na depressão, que precisa de fazer exercício físico, qual é a primeira atitude dele? Como é que ele reage? Muitas vezes eu não tenho ânimo para isso. Pois, não tenho forças para isso. Aí, pois. E aí é que é importante, e hoje em dia a medicina também se faz muito pela informação, que é, vejam este artigo e vejam como é verdade que o exercício substitui uma segunda química. Pois. Portanto, é que também tem que me ajudar. Eu não digo que não vá para o segundo químico, mas veja se me ajuda, porque era melhor não ir para o segundo químico e ir para o exercício. Vamos manter este químico e vamos manter o exercício. E agora diga-me uma coisa que também é importante aqui saber, e os ginásios portugueses, por exemplo, vamos dar-se o caso que para estes doentes, não sei o que é que receita, o que é que prescreve. Prescreve o ginásio, prescreve as corridas outdoor, não sei, o exercício outdoor, o que é que prefere, o que é que prescreve. Mas no caso do ginásio, estarão os ginásios preparados para acudir
a este género de doentes, porque também é importante, não é? Quer dizer, eles têm de ir para um sítio onde também sejam acompanhados e onde se sintam minimamente bem. Nós temos, os estudos falam, por exemplo, que basta o andar a pé ou basta a bicicleta, basta não isso nas tais 3 a 5 vezes. Mas há outro tipo de exercício que se calhar nas pessoas, vamos dizer, mais em baixo e que pode ser mais espaçado, pode ser só 2 vezes, que é o exercício de resistência ou de força. Okay. O de força pode ser mais esporádico, evidentemente temos que estudar a pessoa, porque não pode ser, por exemplo, um doente cardíaco, mas o exercício de força, eu tenho verificado isto que é muito importante. A maior parte dos personal trainers hoje em dia tem uma formação bastante robusta tem uma boa formação. Sim. E já conseguem atender a um pedido médico numa determinada direção. Seja até do ponto de vista das cardiovasculares. Eles já têm preparação para orientar um treino nos cardiovasculares. E também na depressão já têm preparação. Certo. E os treinos de resistência, que podem ser muito mais espaçados e até mais curtos, os treinos então exigem, vamos dizer assim, menos sacrifício da parte do paciente, menos sacrifício, e sendo acompanhados pelo PT, ter os mesmos resultados. Porque os treinos de resistência de força, uma das coisas que o treino faz, por exemplo, nos homens, que é uma das causas, às vezes, de sintomas depressivos, é a baixa da testosterona. Sim. O exercício aumenta a testosterona. Porque se percebe antropologicamente porquê. Porque o exercício aumenta a garra. A garra é feita com uma hormona da nossa situação mais primitiva do homem, que era a caça, que era a força física. Portanto, percebe perfeitamente, muita sintomatologia depressiva no homem, melhora muito, não com antidepressivos, mas à custa de um ajuste da testosterona que tem a ver com o exercício. E, portanto, isto tem que consistir hoje em dia numa prescrição. E de preventiva também. Porque como prevenção também é importante, mas isso devíamos fazer todos exercício físico para isso, não é, doutor? Doutor, relativamente, e tínhamos falado nisso até no início do programa, à questão da felicidade também e da depressão, que eu também acho que este tema também é muito interessante. O facto de nós sermos, já disse e já demonstrou, o facto de nós sermos muito infelizes, ou não sermos totalmente felizes, pelo menos numa área, abre aqui uma porta para que de facto as coisas não aconteçam como nós queremos e que, portanto, abra também uma porta para a depressão e para a ansiedade. Os portugueses têm várias portas abertas, também já vimos. No caso da ansiedade, e o senhor disse que o número de portugueses ansiosos era muito elevado. Essa ansiedade pode dar origem a uma depressão, por exemplo? E nós temos aqui um leque alargado de sintomas, de causas, de motivos que os podem levar a isso. A ansiedade prolongada, aliás, como as situações de stress prolongado, invariavelmente dão quadros depressivos. Invariavelmente, que é o que se dá... Portanto, nós temos quantos por cento? 14%? Nós temos cerca de 16% de pessoas com perturbações ansiosas e cerca de 8% de pessoas com perturbações depressivas. Estes 16% são potenciais depressivos? São potenciais depressivos. Sim. Porque a ansiedade continuada é uma situação que se percebe, quer do ponto de vista psicológico, do ponto de vista bioquímico. A ansiedade pode ser definida como um medo sem um medo. A ansiedade é um medo. O medo, a certa altura, torna-se tão cansativo que provoca a desistência, provoca aquilo que é uma frase que nós temos, olha, a partir de agora seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, Quando nós fazemos este movimento a partir, é a desistência. É a desistência, eu já não luto mais. É o desistir. Portanto, de nós. A ansiedade culmina na desistência. E a desistência é já a depressão, já não é ansiedade. A desistência já é a depressão. E, portanto, a ansiedade prolongada... A desistência já é a depressão. A desistência já é a depressão, porque o que caracteriza a depressão é a desistência. Enquanto houver o inconformismo, enquanto que houver uma inquietação, aí ainda há luta, ainda há esperança de mudar as coisas. A desistência é depressiva e é suicidária, porque já não vale a pena. E é esses casos que nós devemos ter
cuidados. Chegam-lhe... Quando é que as pessoas lhes chegam ao consultório? Ainda em casos de ansiedade já complicada ou já com quadros depressivos graves? Não, chegam mais porque a cultura hoje, sabe, como sabe, existem, aliás, situações que um dia até podíamos falar, que são situações de mobbing, que são situações de bullying empresarial muito grande, que levam as pessoas a uma ansiedade constante, tema diária. interessantíssimo, sim. E, portanto, as pessoas hoje pedem muito ajuda porque estão completamente numa inquietação sempre que vão trabalhar, saem do trabalho com inquietação, o único tempo que conseguem relaxar um bocadinho é à sexta e ao sábado, domingo já estão inquietos porque já vão trabalhar, quer dizer, quando os locais, com esta sociedade que nós criamos, em que os locais de trabalho são locais de grande stress e pressão, é claro que estas pessoas procuram muito mais ajuda, não é? Porque a certa altura as pessoas perguntam, deve ser problema meu, quer dizer, eu sinto-me tão mal a ir trabalhar que devo estar a precisar de ajuda, porque a certa altura, portanto, as culturas hoje fazem muito este sofrimento, não é? E no caso da ansiedade e das pessoas com esse problema, também o exercício físico também pode ser aqui uma mais-valia, talvez se calhar até... Eu até convidava os nossos espectadores a fazer este exercício, que era, imaginem-me uma aula de Pilates, e imaginem que estão no local de trabalho, e que estão a ser pressionados e que estão a ser coisas. Se pensarem, mas logo às 7 eu tenho a minha aula de Pilates, custa menos a aguentar. É verdade. Isto é muito importante fazer este exercício, eu logo tenho a minha aula. Sim. Porque... Quando alguma coisa negativa nos aflige, nós podemos pensar numa coisa melhor. Não é? E o ter o rebuçado ao fim do dia ajuda. O ter aquele rebuçado, aquele ambiente que eu não tenho que armar a nada, aquele ambiente onde eu estou com o meu fato de treino, onde eu estou com gente que não me quer bem nem mal, mas estamos ali como gente, como da mesma espécie, como elementos todos, onde eu estou com o meu corpo, isso ajuda muito. Mas já viu, doutor, é tão pouco que nós queremos da vida já, não é? Muito pouco, nós queremos pouco. Nós só queremos estar num meio onde nos sentimos... Mas nós não queremos muito pouco, no fundo, não é? E são coisas hoje em dia, com a quantidade... De coisas que eu vejo, querem associações de bombeiros, querem juntas de freguesias de desporto, que não são também assim caras, não é verdade? Não temos que andar todos em ginásios XPTO, não temos. Há hoje uma oferta considerável e a deshoras, às 7 da noite, há muita oferta. E fins de semana, há iogas aos fins de semana, há muita coisa que relativamente quase gratuita, valia a pena. Portanto, só para finalizarmos esta parte da nossa conversa, que tipo de exercício físico é que o senhor aconselharia para pessoas em estado de ansiedade e para estar em estado depressivo? São diferentes, não é? São diferentes. Quem está ansioso, se a pessoa tem uma orgânica de vida em que pode pôr, seja de manhã antes de começar o dia, seja no fim do dia, em que pode pôr 20, 30 minutos de andar de uma forma robusta, isto é, não é o andar a passear, é um andar robusto, é um andar que já haja alguma respiração um bocadinho mais oxigênio a entrar, portanto, andar rápido e consistentemente, com os ténis, pronto. Se a pessoa tem isso, não é ver as montras. Não é ver as montras. Se puder fazer isso todos os dias, é suficiente. É suficiente, pois. Se não puder, se tiver que eleger 2 ou 3 dias, aí eu aconselhava, pelo menos nos primeiros 2 meses, a ter um técnico que lhe aconselhar que tipo de exercício de resistência, já com peso, já com determinado tipo de exercícios, que pudesse fazer 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Ficam aqui as dicas e nós vamos continuar no exercício físico. O exercício físico pode ser, como vimos, um estímulo para nos sentirmos bem e é por isso que temos um espaço dedicado ao tema aqui para si no Saúde em Jogo. É o espaço Vida Ativa. Olá Marina, mais uma crónica de Vida Ativa. Desta vez vamos falar sobre questões articulares, nomeadamente de que forma é que os profissionais de exercício dominam e conhecem estas questões. É importante, por isso, para qualquer profissional que conheça a estrutura articular, nomeadamente a cápsula e os seus constituintes, os ligamentos passivos, são esses ligamentos que, na ausência dos músculos, nos conseguem defender e proteger. Todas estas características qualquer profissional deve dominar. Porque estamos cada vez mais ligados a uma área mais clínica, em que o exercício deve ser cada vez mais circunscrito a uma necessidade bem específica, nomeadamente a da saúde, e não somente da parte estética, da parte plástica, que muito domina na nossa sociedade. É por aí que nós entramos, é por aí que nós achamos que esta é que é verdadeiramente a oportunidade do exercício. É prescrever um exercício em prol de uma saúde. Neste caso, manter a integridade da estrutura articular o maior possível, para que, no decorrer dos anos, essa estrutura articular se mantenha o mais íntegra e mais saudável possível. E é através da parte muscular que nós vamos conseguir movimentar a estrutura articular, tornando-a como um eixo e, em prol desse mesmo eixo,
os músculos permitem que haja mobilidade. E é através desta relação de forças, através de um eixo articular e de alavancas musculares, que nós temos movimento. E é a partir daqui que há o exercício e a devida prescrição do exercício, em prol de uma saúde e não somente em prol de uma estética. Por isso, lembrem-se, juntos somos mais fortes e mais saudáveis. Até para a semana. Obrigado, Dr. António Sampaio. Ao final do Saúde em Jogo de hoje, falámos de saúde mental, depressão, exercício físico e o seu impacto na sociedade. Agradeço também a si que nos acompanhou e já sabe que eu volto para a semana, porque é a sua saúde que está em jogo. Até lá.